Eu leio 1 Samuel, capítulo 1, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do Eframita Zufi. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Eu quero destacar esta noite esta frase, vou ler novamente. Ana, porém, não tinha filhos. Ana, porém, não tinha. Eu não estudei acerca daquilo que significa o nome de Eucana, este cidadão com duas mulheres. Eu confesso que não faço ideia do que significa, mas eu, à base do chute, posso talvez entender que o significado do nome dele talvez tenha uma raiz aí do encrencado, uma raiz do encana, porque tinha duas mulheres o cidadão. Eucana é o cara com duas mulheres. E evidentemente, antes de nós seguirmos adiante, quando nós lemos um texto como esse, eu me sinto na obrigação aqui de fazer algumas considerações preliminares. Primeiro, não é porque o texto sagrado nos diz que existe um cidadão que possuía duas mulheres que isso é motivo ou justificativa para que tenhamos. Não é, por exemplo, porque Abraão mentiu que isso é justificativa para mentir. Não é porque Davi assassinou, adulterou que nós temos justificativas para adulterar e assassinar. Não é porque Judas traiu que nós temos justificativas para trair. O simples fato de os textos sagrados mencionarem, relatarem o desvio de caráter, a falha de caráter, de conduta de alguns personagens, isto não é justificativa para que façamos igual. Porque alguns textos bíblicos, eles têm a prerrogativa apenas de nos informar. Portanto, para que nós venhamos a construir doutrinas sólidas, não são alguns textos apenas que nós precisamos analisar. Para que nós possamos extrair doutrinas sólidas da palavra de Deus, existem outros tipos de textos que não somente estes que relatam, textos históricos, por exemplo, que precisamos analisar cuidadosamente para extrair doutrinas. E ainda sobre o fato de Eucana ter duas mulheres, eu cito Jesus, apelo a Jesus, quando ele diz que desde o princípio Deus arquitetou para a humanidade para que o homem fosse marido de uma só mulher. Desta forma existe em nós, seres humanos, uma estrutura. Deus nos projetou, nos arquitetou, nos construiu com uma estrutura para que nós encontrássemos felicidade em apenas uma mulher e a mulher apenas em um homem. O casamento é abastecido por esse senso de exclusividade. Por isso que o apóstolo Paulo, inclusive, vai dizer que o marido tem autoridade pelo corpo da esposa e a esposa tem autoridade pelo corpo do marido. Então eu penso que em termos de princípio, em termos de conteúdo, em termos de estrutura, de característica de cada texto bíblico, é muito importante entendermos isso, ok? Porém, seguindo o texto, Eucana está numa situação muito delicada, porque não se trata apenas de um homem que tem duas mulheres. Nós estamos nos referindo a um homem que é casado com duas rivais. Ana e Penina se odeiam. Não são apenas mulheres de um mesmo marido, são inimigas. Penina tem filhos, diz o texto em 1 Samuel, que Penina tem filhos e filhas. E Ana não tem filho, nenhum sequer. Por isso a vida de Ana é amargurada, ela é uma vida depressiva. Ana sofre, Ana se derrama na presença do Senhor porque não pode ter filhos, e ela vive amargurada porque não pode ter filhos. E inclusive isso reflete até mesmo no seu relacionamento. Quando você vai lendo o texto de 1 Samuel, ali o primeiro capítulo, você percebe que isso reverbera até mesmo na vida de Eucana. E ela não tem filhos. O fato de ela não ter filhos faz com que até mesmo o seu relacionamento com o seu marido seja prejudicado. Hoje eu sei
eu sei que na nossa cultura pós-moderna, é muito comum que nós decidamos não ter filhos. Muito comum que alguns casais na nossa cultura optem por não ter filhos. E tudo bem, a gente até entende. Mas é frustrante para quem quer ter, não consegue ter. Compartilha de um sentimento de impotência. E na Bíblia Sagrada, sobretudo, esse tipo de situação de uma mulher que não pode ter filho, ele é ainda mais grave. A mulher que não pode ter filho dentro de um contexto bíblico, veterotestamentário, acontece um sentimento de vergonha, de tristeza. No contexto do Antigo Testamento, ter filhos, ou melhor dizendo, não ter filhos é sinônimo de vergonha. Note, por exemplo, Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, nós temos um dos versículos mais importantes do primeiro capítulo de Gênesis, é o versículo 27 ou 28, salvo engano, que diz assim: Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Esse texto eu gosto muito, até abrindo adendo rápido aqui, esse texto eu gosto muito porque é a partir desse texto que nós entendemos que a imagem de Deus, ela não pode ser correspondida apenas pela figura masculina. Quando diz que Deus fez o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou, a mulher também é a imagem de Deus. Portanto, para que nós tenhamos uma imagem mais completa de Deus, precisamos somar a figura do homem juntamente com a figura da mulher, e aí a gente consegue ter uma noção, uma dimensão acerca de quem é Deus. Por isso, entender quem é Deus não se trata apenas de entender a figura paterna, é também entender a figura materna. Apenas um adendo. Apenas uma complementação. Para nós entendermos quem Deus é, nós precisamos, a partir da figura da nossa mãe, depois complementando-se a isso a figura do nosso pai, entendermos quem Deus é. Pois bem, logo depois desse texto importantíssimo em Gênesis capítulo 1, desse verso, na sequência nós temos Deus dando algumas orientações e fazendo algumas determinações. E essas determinações são as seguintes: vocês, agora homem e mulher, vão encher, multiplicar a terra e vão sujeitar a terra, vão dominar, subjugar a terra. Então vocês vão se multiplicar, vocês vão ter filhos, e até aqui tudo bem, porque o método é extremamente prazeroso. Vocês vão ter filhos, vocês vão se multiplicar, e vocês vão encontrar uma forma de ter um lugar na sociedade. Portanto, viver em sociedade e estar alinhado aos propósitos do Senhor, propósitos esses de existência, de vida, é multiplicarmos, é termos um filho, e é dominar, é caçar, é pescar, é trabalhar com a terra, é construir uma sociedade, desenvolver uma sociedade, tudo isso. Portanto, quando nós estamos diante de Gênesis capítulo 1, nós compreendemos que existe algo intrínseco na nossa natureza que é completo, que encontra a plenitude daquilo que nós somos criados quando nós estamos diante da multiplicação, do encher a terra. Toda vez que nós estamos lendo Gênesis capítulo 1, estamos diante do texto, encham a terra, quando nós estamos povoando a terra, enchendo a terra, nós estamos participando, é como se nós estivéssemos cocriando com Deus, compartilhando. Deus criou e algumas coisas Deus deu a prerrogativa para que nós continuássemos fazendo. É verdade que para muitos, encher a terra, se multiplicar, faz parte ainda da nossa responsabilidade como cristãos. Eu não acredito mais nisso, porque a partir dos últimos dias, a partir do advento de Cristo, agora o nosso objetivo é fazer discípulos, não mais filhos, mas filhos de Deus, filhos espirituais para Deus. Mas dentro de um contexto bíblico, isso era absolutamente importante. Isso era tão importante que entendia-se que você ter filhos no contexto bíblico era sinônimo de bênção. Se você tivesse filhos, Deus estava te abençoando, era uma questão de obediência. Leia comigo, por exemplo, Deuteronômio capítulo 7. Deuteronômio capítulo 7.
Deuteronômio 7 diz assim, no verso 12. Deuteronômio 7, verso 12. Se vocês obedecerem, e aqui eu quero chamar a atenção para esse fator pedagógico dentro do Antigo Testamento, se você obedecer, então as coisas vão bem com você, você vai ser abençoado se você obedecer, se você prestar atenção às observações, aos preceitos da lei, então tudo vai bem com você, mas se você não obedecer, então as coisas vão ruins para você. Então, dentro desse contexto pedagógico de Deus, é assim que Deus se relacionou com o povo até Jesus. Em Jesus a gente tem maturidade espiritual para entender que não é mais assim que funciona, mas dentro desse contexto, se vocês obedecerem, então a bênção do Senhor vai estar sobre a sua vida. E qual é a definição dessa bênção do Senhor? Se vocês obedecerem a essas ordenanças, as guardarem e as cumprirem, então o Senhor, o seu Deus, manterá com vocês a aliança e a bondade que prometeu sob juramento aos seus antepassados. Ele os amará, os abençoará e fará com que vocês se multipliquem. Note que a bênção da multiplicação, de encher a terra, a bênção de estar alinhado aos propósitos de Deus, a bênção de entender aquilo pelo qual você foi criado. Se você obedecer a Deus, Deus vai continuar te abençoando. Se você obedecer a Deus, Deus vai continuar abençoando a sua madre, o seu ventre. Ele abençoará os seus filhos, ele os amará, abençoará e fará com que vocês se multipliquem. Ele abençoará os seus filhos e os frutos da sua terra, o cereal, o vinho novo e o azeite, as crias das vacas e das ovelhas, na terra que os seus antepassados jurou dar a vocês. Vocês serão mais abençoados do que qualquer outro povo. Nenhum dos seus homens ou mulheres será estéril, nem mesmo os animais do seu rebanho. Note que bênção de Deus, ela está absolutamente, a bênção de Deus está absolutamente conectada ao fato de que Deus vai te prosperar dentro de um enredo veterotestamentário. A bênção de Deus está completamente conectada ao fato de que você vai ter muitos filhos. Lembra Jó? Jó na Bíblia Sagrada é um cara muito abençoado, porque tem rebanhos e porque tem filhos. Quando perde os seus rebanhos, as suas riquezas e os seus filhos, os seus amigos sentam para conversar com Jó. E eles chegam à conclusão, cara, você era abençoado. Você pecou, porque agora você não tem mais filhos, não tem mais terra, não tem mais rebanho, você não tem mais nada. No final do livro de Jó, quando Deus restaura e restitui, Deus restitui com filhos, com rebanhos. Por isso a bênção do Senhor. Por isso estar em obediência ao Senhor. Os filhos são bênção do Senhor. No Antigo Testamento, hoje também mas no Antigo Testamento, estar alinhado aos propósitos de Deus é você obedecer a Deus e Deus vai te dar filhos. Deus vai te dar rebanhos e Deus vai te dar filhos. E isso também, ter filhos no Antigo Testamento, mais do que participar do propósito da criação, mais do que ser abençoado, mostrar para as pessoas que eu sou abençoado, no Antigo Testamento era uma questão de legado. Em um mundo onde as genealogias importam, onde a gente é filho de Abraão, Isaac, Jacó, em um mundo onde as genealogias importam, ter filho é ter um legado. Ter filho é ter um legado. Por isso você percebe ainda em Gênesis capítulo 12, 15, quando Deus está conversando com Abraão, Deus fala para Abraão, Abraão, eu vou te abençoar tanto. E eu vou te abençoar porque você vai ter inúmeros descendentes. Se você puder contar as estrelas do céu, essa vai ser a quantidade dos descendentes. Você não pode contar, são incontáveis. Por isso Abraão é o cara abençoado, porque Abraão vai ter muitos filhos e muitas filhas. Aí você percebe também, ainda no contexto de Abraão, a frustração de Sara por não conseguir ter filhos. Você percebe a frustração de Rebeca, mulher de Isaac, por não conseguir ter filhos. E diz o texto que Isaac suplicou ao Senhor. E depois você percebe também o contexto e a aflição de Raquel por não conseguir ter filhos. Que é o mesmo sofrimento de Ana. Ana sofre porque ela se sente abandonada, ela se sente excluída, ela sente que ela não tem um lugar na sociedade por não conseguir ter filhos. Aí ela faz um voto com Deus. Ela diz, Senhor, se o Senhor
Se o Senhor me der um filho, eu vou devolvê-lo ao Senhor. Se o Senhor me der um filho, eu vou fazer com que ele sirva no tabernáculo durante todos os dias da vida dele. E aqui cabe algumas observações importantes. Aqui cabe algumas informações e algumas considerações importantes, porque a partir do livro de Gênesis, a gente percebe que agora a mulher, se o homem, vamos pensar, encham, multipliquem e subjuguem, sujeitem a terra. Multiplicar, portanto, é algo talvez que esteja mais sob a responsabilidade da mulher. Agora ela vai fazer isso com dor. Sujeitar a terra, caçar, plantar, isso tudo é da responsabilidade do homem. Então agora o homem vai sofrer para que isso aconteça. Logo, portanto, nós temos agora a prerrogativa, a premissa bíblica, que a mulher sofre para ter o filho. Então nós temos aqui uma mulher que está sofrendo porque não pode ter filhos, faz um voto com Deus para ter filhos e tem um filho. Só que nós não podemos esquecer que ela tem um filho e que ter um filho é sofrer. Para uma mulher, ter um filho é sofrer. Você percebe que desde o momento da concepção do filho, o feto ainda no seu estado fetal, aquela criança em desenvolvimento, ela extrai da mãe a energia e os nutrientes necessários para poder crescer. É da mãe. É da mãe. Quem sofre é a mãe. Vai passando o tempo e de repente o corpo da mulher vai sofrendo, vai estourando estria, já não é mais o mesmo corpo, enfim, a mulher vai carregando, inclusive carrega durante a vida as marcas de uma gravidez. E essa mulher que agora está grávida, precisa dar à luz, dá à luz com sofrimento. E depois que dá à luz com sofrimento, durante os primeiros meses, anos da vida daquela criança, quem sofre é a mãe. Quem sofre é a mãe. Às vezes a gente, inclusive maridos insensíveis, não conseguimos entender o tanto que sofre. O tanto de responsabilidade que está na vida de uma mãe ao ter um filho. Nós não entendemos isso. Nós, maridos, nós pensamos entender, mas nós não compreendemos. Inclusive, às vezes, nós olhamos para as nossas esposas, após desenvolverem esse trabalho árduo de ter filho, um filho ou uma filha, nós, diante daquele período de licença maternidade, pensamos que elas estão de férias. E eu converso com algumas mulheres que dizem que quando elas voltam para o trabalho, é aí sim que elas estão de férias, quando voltam para o trabalho. E nós não entendemos isso, nós não entendemos o sofrimento que é ter um filho. Nós homens, nem de longe nós entendemos. As noites em claro, fala Deus, nós não entendemos, nós não compreendemos. E Ana, portanto, agora estava sofrendo porque não tinha, sofre ao ter e leva para o tabernáculo, ainda muito criança, porque fez um voto com Deus, algo que eu admiro e me inspira de ter o seu filho dedicado ao Senhor, mas ela muito precocemente sofre aquilo que alguns chamam de cortar o cordão umbilical emocional. Eu sei, a dona Nérica está aqui, eu sei que muitas mães sofrem porque não tem, algumas sofrem ao ter, e o sofrimento mesmo é quando casa, quando vai embora. Sofrem também com isso. E aqui nós temos uma mãe que também sofre no momento em que deixa o seu filho para servir no tabernáculo e agora não vai ver o seu filho todo dia, como Penina vê os seus filhos todo dia. Vai ver o seu filho não com tanta regularidade. E eu me pergunto, eu olho para esse dilema de Ana, uma mulher que sofreu, se derramou na presença do Senhor porque não tinha filhos, sofreu dores de parto, contrações, amamentou, ensinou, noites em claro, sofreu, e aí entrega esse filho, devolve esse filho ao Senhor. Eu pergunto, por quê? Por que Ana sofreu o que sofreu, ou melhor dizendo, por que Ana quis tanto um filho,
se o objetivo e se o voto dela era devolver esse filho ao Senhor. Por quê? Por que querer tanto algo que ela não vai sequer ter para si, vai entregar ao Senhor? E pensando nisso, eu não consigo entender, eu não consigo encontrar uma outra resposta, senão que a simples alegria de ter um filho supera tudo. Eu não consigo encontrar uma outra resposta, senão que existe na mãe um buraco que é preenchido ao nascer o seu filho. E que no exato momento em que aquela criança nasce, ela não sabe o que ela vai ser, ela não sabe se vai ser um bom filho, se vai ser um filho mau, não sabe qual o tempo de duração daquela criança, não sabe se aquela criança vai honrá-la ou desonrá-la, ela não sabe nada sobre aquela criança. Mas a mãe se orgulha pelo simples fato de ter. Pelo simples fato de dizer, é meu, eu gerei, meu filho. A mãe se alegra, aprende a dar valor quando nasce. Ai, que lindo, está comendo, que bom. Está indo não no banheiro, mas está na fraldinha. Delicioso, que bom. Olha só, faz um negocinho e tal, arrotou. Meu Deus, que delícia. Chama as pessoas para ver em casa, é um boneco. Ah, que delícia, que lindo, que maravilhoso. Não nasceu com cara de joelho e tal. Orgulho em ter. Orgulho em ter, a mãe tem um orgulho em ter, um orgulho bobo, uma coisa que ela tem porque nasceu, é dela, foi gerado nela. Foi gerado nela, o simples fato de ter, ela aprende a dar. A mãe não aprende, não precisa aprender a honrar o filho. Porque no exato momento que o filho nasce, a mãe já nasce valorizando, se orgulhando e honrando o filho que tem. O problema é que nós como filhos, nós vamos crescendo e nós vamos dando valor aos nossos amigos, aos brinquedos dos nossos amigos, aos nossos ídolos. Nós vamos dando valor ao vizinho, à nossa namorada. Nós vamos dando valor a tudo. Nós damos valor a tudo. E por vezes nós vivemos uma vida inteira sem conseguir corresponder ao orgulho que nossa mãe sente de nós. Se nós sabemos que a nossa mãe ela sente profundo orgulho ao ter um filho, quando nós nascemos, infelizmente, se nós temos uma mãe que sente orgulho no nascimento, nós temos, por vezes, muitos filhos que só aprendem a honrar no momento da morte. Enquanto a mãe nasce e já valoriza, é no caixão, às vezes, que o filho aprende a valorizar. Eu sei que é triste uma mãe que abandona um filho. É triste uma mãe que abandona o seu filho, é triste. Mas uma mãe órfã de filho vivo é tão triste quanto. O texto diz: Ana não tinha filhos. Que tristeza seria se nós tivéssemos um texto onde Deus precisaria chamar a atenção de Samuel. E Samuel vivendo no tabernáculo do Senhor, na presença de Eli. E Deus precisou dizer para Samuel: Samuel, você... Porque Deus diz para Samuel sobre o contexto trágico que era da família de Eli. Se Deus precisasse dizer isso para Samuel: Samuel, você não pode profetizar, você não pode ser um profeta da minha nação enquanto você não aprender a honrar a sua mãe. Que bom que isso não existe aqui nesse texto. Que bom. Que bom. Porque talvez uma das maiores tragédias que existem na vida, que existe dentro de um contexto familiar, é uma mãe que gerou e de repente ser menosprezada. Uma mãe que gerou e agora estar abandonada. Sabe, Deus diz que a mulher ela é como um vaso mais frágil. E eu não vejo nenhum demérito nisso. Eu acredito que as mulheres elas têm uma personalidade única, um jeito sensível, um jeito
diferente, surpreendente de analisar as coisas, as pessoas. Um jeito especial. Especial a ponto de Deus dizer, na Bíblia Sagrada, de Pedro dizer que elas são como um vaso mais frágil. Quando nós observamos Deus extraindo o povo do Egito para levar o povo para uma terra que mana leite e mel, Deus é uma espécie de mãe que gera. Deus gera, Deus tira da escravidão, liberta e vai dar uma terra, um povo. Deus é uma mãe. Deus inclusive diz em um texto que ele é como uma galinha que levou os seus pintinhos debaixo das asas. Deus tira, Deus gera, Deus tira, Deus instrui, Deus leva. Deus faz um papel de mãe. E Deus fazendo o papel de mãe, Deus incansáveis vezes, nos textos da Torá, incansáveis vezes, Deus diz: não se esqueçam de mim, não me abandonem, não me troquem, lembrem-se daquilo que eu fiz. Eu gerei vocês, eu tirei vocês do Egito. Deus dizendo o tempo inteiro, frisando: não me abandonem. Deus, nos seus atributos, nas suas características, preocupado, sofrendo, enciumado pelo fato de que em um surto as pessoas se esquecessem dele. Imagine, pois você o sentimento de uma mãe. Olha, não se esqueça de mim. Eu te gerei. Não se esqueça de mim. Não me troque. Me valorize. Me honre. Cuide de mim. Eu quero ler com vocês 1 Timóteo. Capítulo 5. Paulo diz assim: mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática. Que estes aprendam primeiramente a colocar sua religião em prática. Nessas cartas pastorais, o apóstolo Paulo chega a citar aqui: aquele que não cuida dos seus é pior do que o ímpio, nega a fé. E que se nós queremos falar sobre cristianismo, sobre religião, se nós queremos falar sobre adorar um Deus, sobre cantar a esse Deus, cantar louvores a esse Deus, antes de mais nada, a gente precisa aprender a cuidar da nossa mãe, cuidar das nossas famílias, cuidar daquelas pessoas que são mais frágeis. Pedro diz, nesse texto onde ele fala que as mulheres são vasos mais frágeis, ele diz assim: vós, maridos, tratem as mulheres de vocês como vasos mais frágeis, a fim de não serem interrompidas as orações de vocês. Porque Deus, conhecendo a estrutura emocional de uma mulher, ele diz que ele sequer ouve a oração de um sujeito que não trata bem essa mulher, que é um vaso mais frágil. Portanto, pense você que para que você consiga ter a sua oração aceita diante de Deus, é absolutamente necessário que você aprenda a tratar bem, com dignidade, as pessoas que são mais frágeis, que são as da sua própria família. Na sequência, o apóstolo Paulo diz a Timóteo: colocar a sua religião em prática, cuidando da sua própria família e retribuindo. Porque quando nós estamos tratando bem o nosso pai e a nossa mãe, nós não estamos fazendo nada além do que retribuir aquilo que já foi feito. Por isso a necessidade de aprender, entender que eu fui gerado e que agora eu preciso retribuir todo o bem que me foi passado por meio dos meus pais, sobretudo hoje da minha mãe. Pois isso agrada a Deus. Retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. E é diante desse contexto que eu quando me deparo com a realidade de um Jesus que transforma, que eu posso dizer
com autoridade no Espírito Santo que o Espírito Santo que foi estabelecido sobre a sua vida, derramado sobre a sua vida por meio da sua fé em Jesus, ele é o agente que vai te possibilitar perdoar, para honrar. Eu sei que talvez você tenha as suas dores, as suas mágoas. Eu sei que talvez aquilo que você pensa como filho acerca da sua mãe são situações e lembranças ruins, dramáticas e trágicas. Eu sei de tudo isso. Mas nós temos um Jesus que vai apanhando por uma cruz e liberando perdão para as pessoas. Que pede, inclusive, para que a gente aprenda a amar o próprio inimigo. Quanto mais a nossa mãe que nos gerou. Por isso, o meu apelo para você essa noite é: perdoe. Não seja como aqueles que entram no desespero, num caixão, para conseguir se dar conta do quão privilegiado você foi, que independentemente de qualquer coisa que a sua mãe tenha feito para você, não espere ser tarde. O tempo é hoje. Seja sensibilizado, permita com que o Espírito Santo quebrante o seu coração para que você aprenda a honrar hoje. Aprenda a honrar tudo aquilo que foi feito para você. O cristianismo é essa realidade de um Deus que restaura. O cristianismo é essa realidade de um Deus que reconstrói. E acima de tudo, a esperança maior dentro do cristianismo, eu sei que talvez alguns relacionamentos já foram... Talvez você já tenha perdido a sua mãe. Talvez você queira voltar no tempo para que algumas coisas que aconteceram com você pudessem ser apagadas. E eu sei que isso é impossível, isso talvez não tenha como acontecer. O fato de você conseguir restaurar algo que foi quebrado. Mas uma das grandes esperanças também do cristianismo é que nós agora temos uma família. Nós fazemos parte de uma família. Os textos do Novo Testamento, eles trazem essa premissa extraordinária de que agora nós temos mães, pais, irmãos, filhos. E quando Jesus está no caminho da cruz, Jesus olha para João, seu discípulo amado, olha para Maria, sua mãe, e diz: olha, está aqui o seu filho, está aqui a sua mãe. E João acolhe a mãe de Jesus como se fosse agora da sua família. Portanto, como igreja hoje, eu quero desafiar você, filho, a olhar talvez aquela mãe que foi abandonada, que é órfã de filho vivo, ou órfã de filho, porque perdeu o filho. Eu quero desafiar você, filho. Eu prego em advertência e atenção a você, filho. Restaure o seu relacionamento com a sua mãe enquanto ainda há tempo. E olhe para o lado e pense que existem mães que precisam de um abraço de um filho. Olhe para o lado. Eu quero orar essa noite com você. E eu quero que você saia daqui com o sentimento de que você precisa adotar. Existem mães que são órfãs de filhos vivos. Isso é... Eu não consigo imaginar a dor que... Eu consigo mensurar a dor da Ana. Porque ela não pode ter filho, porque ela está numa cultura que ela se sente desvalorizada por não ter. Eu consigo mensurar e entender a dor de ter, a dor de cortar o cordão umbilical, mas eu não consigo mensurar a dor de uma mãe que é abandonada e que é órfã de filhos vivos. Por isso eu quero esta noite pregar esperança para você, mãe, que se sente assim. Eu quero que você encontre na nossa comunidade algo que Deus tem incomodado e ministrado ao coração da nossa liderança já ao longo dessas últimas semanas. Nós somos uma família, nós somos um hospital, nós somos discípulos de Jesus preocupados com as situações e com o sentimento e com a tristeza um dos outros. Por isso essa noite eu quero orar, eu quero que você, mãe,
possa ser abraçada hoje, adotada por um filho. Eu quero que você, filho, que também passou pelas suas situações e com os seus dramas relacionados à sua mãe, que se você puder, você faça um apelo, ligue, mande uma mensagem, valorize-a. E se não for possível, que Deus possa te mostrar hoje alguém para que você possa adotar como mãe. Eu quero orar nesse momento para que o Espírito Santo esteja nos dirigindo como família em Cristo. Nós somos uma família. Nós somos uma família. Feche seus olhos.